Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Introdução da Doutrina Espírita, disponibilizado pelo Centro Espírita André Luiz aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu sou o Pedro Pisandelli, eu sou um dos coordenadores dos diversos estudos que o CEAL disponibiliza no seu canal do YouTube. Então, se você ainda não conhece o canal do YouTube do CEAL, se inscreve lá, já ativa o sininho, tá? Já dá seu like no vídeo, que é para você receber as notificações dos novos estudos, tá bom? Esse estudo aqui, em especial, ele é para você que está buscando conhecer a doutrina, está chegando agora na doutrina e ainda está, vamos dizer assim, com muitas dúvidas, né, sobre o que é realmente o Espiritismo, como é que se dá o Espiritismo. Então, esse estudo aqui é para você. Se você está chegando agora nesse vídeo aqui de paraquedas, não se preocupe, nós temos diversos outros estudos sobre esse assunto. Esse estudo aqui já está lá no nosso canal do YouTube, tá? Vai lá na playlist. Esse aqui é o 8º vídeo desse estudo, tá bom? Então você pode seguir lá o nosso canal no YouTube, que vai estar tudo lá, tá bom? Antes da gente começar, logicamente, nós vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Então, se você gostar, se você quiser fechar os olhos ou fazer a prece do jeito que você quiser, fique à vontade, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Deus de sabedoria infinita e amor, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estudos que nós podemos estar aqui para compreender e buscar o entendimento da doutrina a favor do nosso progresso moral. Rogamos o auxílio dos nossos anjos guardiões e do guia do nosso estudo, Allan Kardec, para que nós possamos ter as nossas mentes iluminadas, para que a gente possa compreender o que estamos estudando e possamos aplicar tudo em nossas vidas. Deus, damos por iniciado o nosso estudo, se conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Nós estamos agora na 4ª parte sobre as comunicações com o mundo invisível. Kardec está tratando desse assunto, como se dá essa comunicação com os espíritos, quais são os conselhos que nós devemos receber para termos a nossa comunicação, vamos dizer assim, ler a comunicação de uma maneira mais eficiente, a gente receber essa comunicação e compreender ela, né, descobrir realmente qual é o fundo, como a gente vem falando, dessa comunicação, se ela provém de um espírito superior, se ela provém de um espírito inferior, né, se ela realmente é uma comunicação útil que pode nos ajudar. No estudo passado nós tratamos bastante disso, né? E nos outros estudos também passados a gente falou muito bem disso, que a gente não pode simplesmente receber uma comunicação de um espírito e acreditar nessa comunicação assim 100% da noite para o dia. Não é prudente isso, tá, gente? Não é prudente, tá? É importante que a gente busque sempre descobrir, identificar o fundo moral dessas comunicações, para que a gente não seja mistificado, né? Para que a gente não seja enganado pelos espíritos levianos e por charlatões, ok? Nós paramos no item 45, né? Vamos até voltar aqui um pouquinho, quando ele fala sobre a presença dos bons espíritos nas reuniões que têm uma instrução, que buscam a instrução, né, das pessoas que estão lá na reunião, né? Ou seja, nós falamos sobre as reuniões que não são frívolas, que buscam, né, sempre ter uma instrução, sempre buscam dar um auxílio, né, para quem está participando. Ou seja, quando você está ali naquela reunião, a sua intenção seja uma boa intenção, aquela intenção de realmente se melhorar, tá? Então, essas reuniões, elas são mais suscetíveis a ter a presença e comunicações de espíritos superiores. Logicamente que os espíritos levianos sempre se aproveitam dessas situações, como sempre, por isso que temos que ter sempre muito cuidado com as comunicações que recebemos. Então, o Kardec ele fala, olha, não esqueçamos que os espíritos, né, esses espíritos que se tivessem apresentado quando encarnados teriam boas considerações a nos dar. Então, é por isso que nós falamos no estudo passado sobre a questão da reunião ter um cunho de respeito, um cunho de dignidade, né? Porque ali os bons espíritos que querem nos ajudar estarão ali de bom grado, mas se a gente não agir da maneira, vamos dizer assim, correspondente, se a nossa reunião ela não tiver um cunho, como é que eu posso dizer, sério, os bons espíritos
se afastam. E a gente discutiu essa questão de por que eles se afastam, né? Porque está lá no estudo passado, se você quiser, confere lá, tá ok? Vamos continuar aqui nos nossos slides. No item 46, Kardec nos traz o seguinte: em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo do que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retire-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença dos seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Nessa primeira parte, então, Kardec está dizendo o seguinte, que se alegar, né, alegar a utilidade em certas experiências de cunho curioso, né? Assim, as pessoas que vão a uma reunião somente pela curiosidade, né? Se você alegar que há utilidade nessas reuniões que só apresentam experiências curiosas, ou frívolas, ou divertidas, para convencer os incrédulos, né? Essas reuniões elas realmente não têm utilidade alguma e elas não podem se aproveitar dos bons ensinamentos dos espíritos superiores. Tá? Então, assim, se você quer fazer reuniões, se você está ali para se reunir com o fim de instrução, ok. Mas se você está ali só para divertir, só para atiçar a curiosidade ou satisfazer a curiosidade, né, isso aí já não é uma experiência, como é que a gente pode dizer, útil. Né? E aí o que acontece? Ele continua pontuando quando ele fala que os incrédulos eles já têm essa propensão a não acreditar. Então, se a reunião ela já tem um cunho que não é sério, se ela já apresenta esse cunho de divertimento, os incrédulos que já chegam com essa, vamos dizer assim, com essa propensão a não acreditar naquilo ali, quando eles veem aquilo, eles saem de lá acreditando ainda menos. Entendeu? Então, é por isso que é mais um motivo para que essas reuniões frívolas elas não aconteçam. Porque elas prestam desserviço às pessoas. E aí Kardec ele coloca o seguinte, agora, sobretudo, para convencê-lo, né, ele está falando dos incrédulos, o que é usado, vamos dizer assim, para convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. Né? Ou seja, as pessoas, quando elas já vêm com essa incredulidade, né, quando elas vêm com essa propensão a não acreditar ou até a escarnecer, elas só são colocadas, vamos dizer assim, numa situação contrária quando elas percebem as comunicações de seres, de pessoas que lhe eram caras, ou seja, que gostavam, né? que tinham afeição a eles. Aí é quando ele fala assim, olha, diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Né? Ou seja, é só diante dessas situações que, aliás, não é só diante, mas é sobretudo, né? Esses incrédulos, vamos dizer assim, eles começam a mudar um pouco a sua percepção, a sua propensão a não acreditar naquilo ali, eles começam a mudar um pouquinho essa sua mentalidade, quando eles começam a perceber as comunicações vindas de pessoas, de espíritos das pessoas que ele, vamos dizer assim, tinham um apreço. E aí eles, como ele diz assim, eles se comovem e se empalidecem. Mas ele continua dizendo o seguinte, olha, mas pelo fato mesmo dele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente no meio das mesas que dançam e das gatimanhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano,
Por isso taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai menos convicto do que entrou. E aí Kardec está fazendo uma pontuação em relação a essa questão assim, quando o incrédulo, vamos dizer assim, ele tendo respeito, veneração e amor, né, por essa pessoa que está lá, que se apresenta nessa reunião, ele fica chocado e escandalizado quando ele percebe que essa pessoa com quem ele gostava está atuando, vamos dizer assim, está ali, atuando assim, né, está ali junto nessa reunião frívola, nessa reunião de brincalhões e tudo. Então é uma questão que ele já vai repelindo aquela situação. Isso pode ser uma questão de ou aquele espírito que se diz parente realmente não seja, ou aquele espírito que seja parente, ele acreditava enquanto estava encarnado que ele fosse, a pessoa incrédula acreditava que essa pessoa que agora está desencarnada, ela fosse uma pessoa, vamos dizer assim, de uma elevação moral, alguma coisa, mas na verdade gosta mesmo da brincadeira. Mas o fato é que pode ser essa situação de ser um espírito se fazendo passar por esse ente querido, exatamente para atacar, né, ou exatamente para enganar o incrédulo e deixá-lo ainda mais incrédulo. É por isso que ele diz, olha, quando ele se põe diante de uma situação dessa, ele repele totalmente e muitas vezes entra menos convicto do que ele sai menos convicto do que entrou. Porque ele vai dizer assim, por exemplo, uma pessoa que ele gosta muito, sei lá, o espírito do Antônio. O Antônio se prestando a esse tipo de situação, se prestando a esse tipo de reunião frívola, se prestando a esse tipo de situação ridícula, esse não é o Antônio. Então isso é um charlatão. Então, reuniões frívolas, o que Kardec está mostrando para nós é exatamente que elas sempre fazem mal para nós. Elas fazem muito mais mal do que bem. Porque como ela não tem um cunho instrutivo, elas não ajudam as pessoas a compreender, não ajudam as pessoas a sair de uma certa visão, vamos dizer assim, de uma certa atmosfera mística que possam estar, onde acredita que o espiritismo é tudo falando sobre coisas sobrenaturais. Então, as reuniões frívolas, elas não ajudam. Vamos ver o que Kardec nos traz agora, quando ele fala o seguinte, olha, as reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Então, Kardec está colocando para a gente é o seguinte, que os espíritos, ele começou falando nós estamos falando da comunicação dos espíritos. Primeiro, como se dá essa comunicação, foi o que nós estudamos no passado. Depois, como essa comunicação ela se dá entre os espíritos, vamos dizer assim, inferiores e os superiores. Né? Os espíritos com uma envergadura moral maior e os outros com uma limitação, um horizonte moral limitado. Então ele pontuou como essas comunicações se dão entre essas duas, vamos dizer assim, essas duas categorias, né? Esses dois grupos de espíritos. Nós vimos que para o grupo dos espíritos que são ditos inferiores, né? Ou seja, são aqueles espíritos brincalhões, os espíritos endurecidos, os espíritos maus. Os espíritos desse grupo, eles se comunicam de acordo com a sua natureza. Nós vimos que o fato de ser um espírito inferior não quer dizer que ele seja mau. Ele pode até ter uma boa intenção, mas às vezes essa intenção, mesmo não sendo uma má intenção deliberada, ela pode causar um mal, tanto ao espírito, quanto à pessoa que está recebendo a comunicação, quanto outras pessoas ao redor. Nós tratamos dessas questões, né? Agora, tudo desse grupo está limitado a vamos dizer assim, essas características desses espíritos. Porém, com os espíritos superiores, quanto mais elevado esse grau, né, quanto mais elevada essa envergadura moral do espírito, quanto maior essa envergadura moral do espírito, mais, vamos dizer assim,
profundas, com maiores ensinamentos, com maiores reflexões, serão as suas comunicações. Os espíritos superiores, eles não erram. Os espíritos de primeira ordem, que dizemos, os espíritos puros, eles não erram. Mas não é por isso que eles chegam aqui e dão a comunicação para você, dizendo o que você tem que fazer, no sentido assim, de pegar na sua mão, como eu disse no estudo passado, né? De pegar na sua mão e fazer o trabalho por você. Não. O trabalho é seu. A responsabilidade é sua. O livre-arbítrio é seu. E é como a gente sempre diz, os espíritos superiores, os espíritos puros de primeira ordem, ou os bons espíritos já de segunda ordem, eles estão numa outra ponta do caminho, acenando para você, dizendo, olha, eu estou aqui, vem por esse caminho, segue esse caminho do bem. Mas nós estamos presos à matéria, nós estamos presos às paixões. Então vamos usar uma metáfora aqui, que assim, nós estamos caminhando para o alto de uma montanha. Nós aqui de baixo a gente olha e a gente vê, vamos dizer assim, os bons espíritos, os espíritos superiores estão ali. Pensemos em Jesus. Jesus, o espírito puro, está ali, no alto da montanha. Jesus, ele não desce a montanha, lhe bota nas costas e sobe com você a montanha. Ou Jesus não faz uma mágica para lhe elevar e lhe fazer flutuar até lá em cima da montanha. Para ninguém. Deus não fez isso nem para ele. Não vai fazer para ninguém. Por quê? Porque a lei de Deus diz, você é que tem que trabalhar, você tem o seu livre-arbítrio, a responsabilidade de carregar a sua cruz é sua. Jesus não diz, me dá a tua cruz e me dá a tua cruz e me segue. Eles me seguem, vem aqui, ó, eu não vou carregar a sua cruz nas minhas costas. Vem aqui, vem atrás de mim. Entendeu? Então a gente tem que ver o seguinte, olha, tá lá, nós temos as nossas paixões. As nossas paixões, os nossos vícios é o que nos faz desviar desse caminho. Você sabe que você tem que seguir para cima, mas você acaba vendo uma coisa que lhe interessa mais aqui, você acaba tem o interesse aqui, desse lado, e aí você vai se desviando desse caminho. Mas tá lá. Você sabe que tem que seguir para lá, e ele tá ali, ó, lhe chamando. Entendeu? Então, assim, os bons espíritos nos comunicam dessa maneira, nos ajudam a compreender o caminho, nos ajudam a entender o que temos que fazer para ir até lá. Não pega nas nossas mãos. E é a partir desse tipo de comportamento que nós conseguimos compreender como os espíritos superiores se comunicam com nós. Então, entendemos isso. Como essas comunicações se dão? Dentro das reuniões espíritas. Agora, essas reuniões espíritas, como elas devem ser? Úteis ou frívolas? Logicamente, se forem frívolas, atraem os espíritos de propriedades, né, de características frívolas. Então, se for uma reunião só para, como é que eu digo, se divertir, matar a curiosidade, aí os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, os espíritos inferiores vão se sentir à vontade. E aí você se torna suscetível às ações danosas desses espíritos. Por outro lado, como a gente falou muito bem no outro estudo, se as comunicações que nós... se as reuniões que nós estamos executando aqui, se a gente tem um grupo de estudo, um grupo de médiuns que busca se conhecer, que busca ajudar os outros, mas principalmente se conhecer, amai-vos e instruí-vos, não é isso? Então, se você busca esse autoconhecimento, você busca dentro de si as suas falhas, você busca dentro de si os pontos negativos que você tem que trabalhar,
vai chegar um momento em que você vai chegar um momento em onde você vai estar, vamos dizer assim, em dúvida, porque o seu conhecimento, a sua, vamos dizer assim, é a mesma coisa, o seu horizonte moral ainda é limitado, de todos nós, porque nós somos espíritos imperfeitos. E aí é nesse momento, quando você tem a certeza de que você precisa de um auxílio, de uma instrução maior, aí você, numa reunião espírita, vamos dizer assim, de cunho, esqueci a palavra, gente, de cunho instrutivo, se você está lá, com certeza os bons espíritos estarão juntos para lhe auxiliar, tirar as suas dúvidas, lhe dar os bons conselhos. E eu vou dizer mais, para você que está chegando na doutrina, agora pode ser que soe um pouco estranho, mas o seu anjo da guarda, todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um espírito, nós chamamos de anjo da guarda, mas na verdade todos nós temos um espírito de ordem superior que está nos auxiliando nessa caminhada. Ele não está pegando a nossa mão. Vamos de novo, gente. Olha, falei, os espíritos superiores não pegam na sua mãozinha para você fazer as coisas. Mas sabe aquele pensamento, aquela intuição que diz assim, você acha que isso aí que você está fazendo está certo? Você tem certeza que isso que você está fazendo não vai causar um mal a outra pessoa? É isso mesmo que você quer fazer? Essas inspirações, elas vêm dos bons espíritos, do seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda está lhe ajudando a compreender. E olha, ele nos traz a reflexão. A reflexão. Ele não vai chegar e dizer assim, olha, você vai ter que falar com a fulana ou com o cicrano e dizer assim, assim, assado, e na quarta-feira você tem que fazer assim, assim, assado, rituais, datas, nada disso faz parte dos espíritos superiores. Nada. Então, tudo isso que Kardec trouxe para nós nesse estudo é muito importante, é uma base muito elementar do que nós devemos estudar no Espiritismo. Por isso que ele diz, as reuniões frívolas, elas trazem mais mal do que bem, porque fecha nessa questão da reunião. Mas o que vem de tudo isso que a gente vem estudando até chegar nessa reunião, quando você fecha numa reunião frívola, numa reunião de cunho só para divertimento, você traz todo a questão dos espíritos inferiores para dentro de você. Então tudo vai agir de uma forma errada. Tudo vai acontecer de uma forma maléfica, mas assim, no sentido de que faz mal, assim, não ajuda no nosso progresso, não ajuda no nosso entendimento, na nossa evolução. Todos os espíritos estão evoluindo, todos os espíritos estão no que nós chamamos da marcha do progresso, né? Para quê? Para que a partir de várias encarnações, esse progresso vá se dando, vá aumentando, você vai aprendendo mais, você vai melhorando, ampliando o seu horizonte moral, e aí você saia dessa condição de espírito inferior, de espírito imperfeito, para os outros graus, espíritos bons e espíritos puros. Mas isso a gente vê na escala espírita, tá, gente? Então, assim, esse é o resumo do que a gente estudou até agora. Então, no item 47, Kardec diz o seguinte: erra quem considera brinquedo as manifestações físicas, se não tem a importância do ensino filosófico. Tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. E aí Kardec está trazendo para nós essa questão de que as manifestações físicas, elas têm sim a sua importância.
As manifestações físicas, elas não devem ser tratadas como um brinquedo, né? Como ele está falando, né? Não é a questão de você tomar toda manifestação física como algo sem importância. Agora, essa importância, ela está ligada, ela tem a sua utilidade dentro do ponto de vista do ensino filosófico, tá? Então, assim, as comunicações, elas foram a partir delas, desses fenômenos físicos, foi a partir deles que toda a ciência espírita evoluiu. Foi a partir dela, foi a chave, né? Agora, é menos necessário hoje as manifestações físicas? Sim, mas elas ainda ocorrem para que as pessoas possam se convencer da existência desse mundo espiritual. Entendeu? Então é exatamente isso que ele fala aqui, olha, ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. Agora ele diz o seguinte, olha, de nenhum modo, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticasse convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. O que ele está dizendo é o seguinte, que as reuniões com o cunho, vamos dizer assim, experimentais, com os cunhos a fim de buscar instrução sobre os fenômenos físicos, né? Essas reuniões que, quando tem vamos dizer assim, esse fundo, as manifestações físicas não são incompatíveis, elas são bem-vindas, que é exatamente para poder compreender o que ocorre com essas manifestações físicas. E até ele diz, olha, se a gente conseguisse fazer isso, se praticássemos mais, né, seria até mais fácil de convencer e os resultados seriam muito melhores para que as pessoas compreendessem melhor o que acontece, né? Compreender melhor essa interação do mundo espiritual com o mundo material, tá bom? Então vamos continuar aqui na 48, quando Kardec nos traz o seguinte, certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. E agora a gente vai falar das evocações, olha. Muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que aparecem os mortos desencarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro do qual se separou no momento da morte, e, uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Então, é muito, muito importante isso aqui que está sendo dito. Olha, Kardec está falando, olha, o Espiritismo nunca veio trazer, não significa, quando a gente está fazendo as evocações dos Espíritos, na época, e provavelmente hoje ainda existe muito essa questão de que assim, você está evocando os mortos. Né? Então ele diz assim, olha, essa ideia de que os mortos vão sair da tumba, né? E todo lá, zumbi, chegar para você e falar aquela coisa, você está praticando espiritismo, aí os monstros saem. Não, ele falou, olha, gente, pelo amor de Deus, né? O pouco, como ele fala, pouco que temos dito já é o suficiente para dissipar essas crenças. Né? E ele diz, olha, isso aí só ocorre nos romances, nas histórias de fantasmas e tudo, nas coisas que vão dizer assim, que são para entretenimento, basicamente. Agora, o Espiritismo de verdade está buscando, quando a gente está evocando, a gente está falando dos espíritos que, vamos dizer assim, se separaram desse corpo material e agora vivem com o corpo fluídico, que nós já estudamos lá. Então, as evocações,
elas estão lá evocando, estão chamando os espíritos. Eles não trazem assim os zumbis, né? Não é aquela coisa do clipe do Michael Jackson, não, né, gente? Por favor. Não vamos pensar nisso, tá bom? E aí vamos continuando aqui nesse último item. É o último item? Deixa eu só ver aqui mais um pouquinho. É o último item. No 49, Kardec diz o seguinte: a crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Então, o que está dizendo para a gente? Assim, por isso que ele falou primeiramente nesse item 48 sobre que o espiritismo não fica trazendo os mortos, né? Ele não fica levantando zumbis da tumba, porque a lei de Deus, gente, a gente vê isso constantemente. Morreu, o corpo físico morreu, está na tumba e ali vai ficar na tumba. Porque Deus, olha só, Deus é infinitamente justo e bom. Então, se Deus faz com que, fizesse, né, vamos dizer assim, através do espiritismo, com que os mortos se levantassem da tumba, ele estaria derrogando uma lei dele mesmo. E Deus é imutável, Deus é perfeito. Mas, por conta dessa perfeição, por conta dessa bondade, dessa justiça infinita, o espírito sobrevive ao corpo e aí você consegue se comunicar com ele. Aí quando ele traz aqui na 49, que ele diz que a crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Ou seja, as críticas que vinham junto com essa crença de que o espiritismo é necromancia, que faz levantar os mortos e tudo, na verdade estavam agindo de forma a enganar, né, as pessoas. E tanto que ele diz, olha, se as pessoas que fizessem essas críticas tivessem ao menos estudado um pouquinho do espiritismo, como nós estamos fazendo aqui, dando os nossos primeirinhos passos para conhecer o espiritismo, se essas pessoas tivessem tido essa oportunidade, elas muito provavelmente perceberiam o erro que elas estavam cometendo. Então é muito importante esse nosso estudo agora, é muito importante que você possa conhecer sobre a doutrina, é muito importante que você possa estudar sobre a doutrina. Por quê? Porque é para que você não caia nesses erros, nessas mistificações, nessas histórias mirabolantes, fantásticas de magia negra e tudo. Isso não existe, gente. Nós já falamos disso aqui. No espiritismo não há nada sobrenatural, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Aí quando ele fala: as pessoas estranhas à ciência, cumpre-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los não existe fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento e, finalmente, que os médiuns recebam as comunicações, tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. E olha, é mais uma questão muito importante. Gente, esse capítulo é muito importante, é uma base muito grande para nós. Kardec traz aqui coisas assim importantíssimas para que a gente consiga compreender o verdadeiro espiritismo. Não é esse espiritismo místico, cabalístico que nós vemos. Tudo bem se essa, vamos dizer assim, essa formatação lhe faz bem, não há problema nenhum nisso. Se essa formatação, vamos dizer assim, mística, lhe traz uma paz, lhe ajuda a entender melhor as suas questões, lhe ajuda a progredir moralmente, ótimo, perfeito. Mas quando nós estamos falando do espiritismo, da ciência espírita, que é o que nós estamos estudando, nós temos que olhar por essa ótica, tá?
Não estou aqui, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo assim que isso ou aquilo está errado. Não é isso. O que eu estou dizendo é, o verdadeiro espiritismo é esse que nós estamos estudando. Quando nós falamos em espiritismo, nós estamos nos referindo a isso aqui que nós estamos estudando. Tá bom? Não estou dizendo que nada presta. Não é isso, tá? Tá compreendido, né? Por favor. Agora ele diz o seguinte, olha, para o espiritismo, nós não temos rituais. Por exemplo, para a gente conseguir se comunicar com os espíritos, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de pessoas, que eu digo assim, de que uma pessoa, uma liderança ou algo assim exista. Não, porque como a mediunidade, os espíritos são coisas naturais, então nós fazemos parte da natureza, então todos nós estamos suscetíveis a isso. Lembra-se quando eu falei agora há pouco da questão da influência do seu anjo da guarda, lhe trazendo boas inspirações? Esse é um tipo de comunicação espírita. Por mais que você ache que não, mas isso aqui é coisa que eu estou pensando. Claro, você também é um espírito encarnado. Mas existem situações onde seu anjo da guarda está ali para lhe ajudar a compreender, para lhe ajudar a entender, para abrir seus horizontes. Isso é uma comunicação espírita. E a gente não precisa de um ritual de inicialização, né? A gente não precisa ter, por exemplo, vamos fazer um evangelho do lar. O que é o evangelho do lar? Nós vamos estudar o evangelho, nós vamos debater num grupo familiar questões que possam ajudar, né? Então, Pedro, preciso estar de branco? Eu não estou de branco agora, estou no espiritismo, não estou de preto. A cor da blusa não vai alterar o que você tem dentro do seu coração. Se eu usar um capacete dourado, não vai alterar o que eu tenho no meu coração. E para o espiritismo, é exatamente isso que importa. É o que você tem dentro do seu coração. É por isso que a gente sempre diz, olha, você quer fazer uma prece? Pode fazer a prece do jeito que você quiser. Se você quiser fechar os olhos, não tem problema. Pode fechar os olhos. Fique à vontade. Por quê? Porque de nada vale você falar uma coisa e sentir outra. Falar uma coisa e pensar outra. Então, vale mais uma prece curta, simples, mas que tenha muito coração, do que uma prece longa, de muita boca e pouco coração. É aí que está a questão do espiritismo. É isso que Kardec está nos trazendo quando ele fala que nós não precisamos de nenhum material, nem para atrair, nem para repelir. Nós não precisamos de amuletos para atrair e repelir atrair os bons espíritos e repelir os maus espíritos. Por quê? Repelir os maus espíritos, a gente atrai os bons. Para atrair os bons, a gente se modifica. Por isso que o espiritismo é em primeira pessoa. Fica essa dica aí para a gente estudar. Vamos continuar aqui. E aí o Kardec traz, para a gente fechar esse parágrafo, é o seguinte: só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com os espíritos. É curto isso aqui? É fácil fazer isso aqui? É simples de entender. Mas fazer em nome de Deus, é por isso que na nossa prece a gente diz: estamos aqui em teu nome, Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando a instrução. Nós estamos aqui numa situação de cunho sério. Então, se nós estamos aqui em nome de Deus, nós estamos buscando a nossa, vamos dizer assim, o nosso avanço moral. Agora, atenção! Chegar e dizer: eu estou aqui em nome de Deus, e aqui dentro do coração você está pensando em coisas frívolas, em prejudicar a A, B ou C, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, essa questão, o espiritismo, a proposta espírita, ela diz que essa questão de amuletos, elas não funcionam. Essa é a proposta espírita. Agora, se você tem algum objeto que diga assim: olha,
esse objeto aqui me faz lembrar algo importante que eu tenho que fazer, se esse objeto aqui me faz me sentir a necessidade de agir de uma melhor maneira, veja, o objeto te ajuda a lembrar. Tudo bem, não há problema com isso. Mas o que a gente tem que entender é que não é o objeto em si que age em você. O objeto ele serve de uma maneira só para que você se lembre, vamos dizer assim. Então, tudo está dentro de você. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo é em primeira pessoa. Porque nós temos que, olha, sede severos consigo e indulgente com os outros. Ou seja, nós temos que estar sempre atentos às nossas ações, aos nossos pensamentos, porque é a partir daí que nós começamos a nos modificar. E a partir dessa modificação é que nós começamos a agir e a dar o exemplo melhor. Então, não há problema nenhum se você errar, porque nós estamos aqui, nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos errar, faz parte da nossa natureza errar. Contudo, errar e buscar a reparação, buscar, o arrependimento, primeiro o arrependimento, o arrependimento, a reparação e depois a expiação. Se nós estamos nessa busca, nós erramos, nos arrependemos, nós estamos agindo da maneira espírita. E não transferimos nada para objetos, nós não transferimos as nossas responsabilidades para outras pessoas ou outros espíritos, ou seja o que for. É tudo dentro de nós. Tá bom, gente? Esse é o recado final. Nós finalizamos agora esse capítulo, nós finalizamos agora essa parte das comunicações com o mundo invisível, deixa eu só conferir aqui. Nós vamos agora depois para o capítulo 2, fim providencial das manifestações espíritas, ou seja, nós vamos entender qual é o objetivo, dessas manifestações, qual é o fim providencial dessas comunicações, tá bom, gente? Então, assim, ficou esse ensinamento muito bom, muito profundo, eu espero que vocês tenham compreendido. Nós estamos no final do mês já e vamos para o mês de dezembro. A gente vai continuar com esses estudos todo domingo, não tem problema, tá certo? E agora nós vamos agradecer. Antes de fechar, eu queria falar novamente a agenda do CEAL, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube aqui do CEAL, se inscreve, dá seu like, ativa o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, tá? E assim, lá no nosso canal a gente tem diversos estudos, tem os estudos que ocorrem ao vivo, tem os estudos que são gravados como esse. Mas a nossa agenda lá no CEAL é a seguinte: segunda-feira, 7h30 da noite, nós temos tratamento espiritual aliado ao estudo do Livro dos Espíritos, é ao vivo, eu, Audálio, o Wellington, Robson e a turma toda do CEAL participa. É um estudo muito bom sobre o Livro dos Espíritos, tem muitos vídeos lá no YouTube já desse estudo, tá? Muito legal. Na quarta-feira nós temos o estudo da Revista Espírita, às 7h30, com o nosso amigo Cícero também. É um estudo também dessa obra de Kardec, a Revista Espírita, é muito bom, muito importante, principalmente para que se você quer conhecer mais sobre a mediunidade e tudo, tem muita coisa legal lá, tá? No sábado nós temos o tratamento espiritual aliado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também com o nosso amigo Cícero, e é ao sábado às 7h30 da noite, tá bom? Ao vivo. Segundo, isso no canal do YouTube, tá, gente? No canal do YouTube. Agora, lá no nosso Instagram, segunda, terça e quarta, nós temos a prece do Anjo da Guarda, acontece às 18 horas lá no Instagram, tá? Então é uma prece muito bonita, todo dia às 18 horas a gente está lá no Instagram. Porém, todo dia menos na quinta. Quinta-feira, essa prece vai para as 22 horas, que é a prece pelos doentes. Então, se você tem algum familiar que está doente, que está precisando de prece, que está precisando, se junta a nós nessa corrente fluídica para magnetizar quem você acha que deve ser magnetizado, às vezes você ou um parente, tá bom? E na sexta-feira, essa prece do Instagram volta às 18 horas, que é a prece do Anjo da Guarda, tá bom, gente? Essa é a agenda do CEAL, vai aparecer aí no final. E vamos para a nossa prece final, agradecer a Deus por mais essa oportunidade.
Fique à vontade mais uma vez. Se você quiser fechar os olhos ou fazer a prece da maneira que você quiser, fique à vontade. Deus de justiça e amor infinito, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui estudando a doutrina espírita, de compreender os ensinamentos que os espíritos trouxeram, que nos ajuda a caminhar adiante no nosso progresso moral rumo à felicidade ao teu lado, Senhor. Agradecemos o auxílio e o amparo dos nossos anjos guardiões e do guia do nosso estudo, Allan Kardec, que tem nos inspirado, que tem nos ajudado a compreender melhor a doutrina. Deus, abençoe a nossa semana, se conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, então, minhas amigas, é isso. Recados dados. Eu espero que o estudo tenha sido maravilhoso. Se você tiver algum comentário, algum feedback, não se acanhe. Vai lá no YouTube, bota seu comentário lá no YouTube que a gente vai adorar responder se a gente conseguir, se a gente tiver tempo, né? Porque a correria é grande. Mas a gente vai tentar responder quem puder. Tá bom, gente? Fiquem à vontade, divulguem esse estudo para os seus amigos que buscam maiores conhecimentos na doutrina, que têm interesse em conhecer a doutrina, tá? E a dica de sempre, estudem, 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 porque o Espiritismo é muito estudo para a gente conhecer cada vez mais o que nós devemos fazer. Então é isso aí, gente. Tchau, uma semana abençoada para todos. Até próximo domingo.